Bem-vinda, Maria Luísa. Bem-vindo a todos. A gente está aguardando só uns minutinhos para a gente poder receber o pessoal que está entrando. A gente já vai começar. Afonso, se você quiser já liberar sua câmera, já que começamos a gravação, fazer uma pequena introdução, quero desejar boas-vindas a todos que estão aqui, desejar também que todos tenham um excelente webinar. Essa é a segunda edição do nosso webinar, do nosso ASICS Data Webinar. Como identificar processos para automatização. Quero lembrar a todos que estão aqui que esse webinar está sendo gravado, ele vai ficar disponibilizado no YouTube da ASICS Data, então se você ainda não segue, por favor, siga a gente lá no YouTube, ASICS Data, assim como as redes sociais do LinkedIn e no Facebook também. E eu quero agradecer a todos pela presença, lembrar que depois a gente vai disponibilizar também algumas informações que vocês vão receber, quem precisar de certificado, a gente vai mandar o certificado também por e-mail. E eu queria convidar, então, o Afonso para iniciar o nosso webinar e agradecer também pela presença dele. Muito obrigado, Afonso, por tudo e bom webinar para todo mundo. Maravilha. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Eu espero que estejam todos bem nessa sexta-feira. Vai ser um papo hoje bastante rápido, na verdade, para dar algumas ferramentas para vocês começarem a conseguir fazer esse trabalho de identificar processos para automação na empresa de vocês e dar esses recursos, né? A gente vai lembrar um pouquinho o que a gente falou no webinar passado, do que é RPA, e a gente vai também dar esse embasamento para vocês poderem fazer o trabalho de avaliação, tá bom? Então, lembrando rapidamente o que é RPA, do que a gente está falando aqui hoje. RPA é uma tecnologia para automação de processos de negócio. Então, é um robô que é construído, um software, um robô, que ele é construído, que ele clica, aciona, ele copia, ele interage com os sistemas que a gente já usa normalmente, seja ERP, CRM, portais web, planilha de Excel, qualquer sistema, e ele consegue tomar decisões no meio do caminho, né? Ele consegue executar essas ações de forma repetida, liberando as pessoas para poderem fazer trabalhos que sejam realmente úteis. Então a ideia é liberar o time para atividades que exijam análise, criatividade e relacionamento, que isso o robô não vai fazer. Então o que a gente vai ver hoje? Como identificar um processo automatizável. Em princípio, todo processo é automatizável, mas alguns eles vão trazer um retorno maior do que os outros. E a gente vai entender um pouquinho como priorizar, né? Quais são os critérios para usar essa análise. A gente vai colocar alguns exemplos de áreas diferentes das empresas para vocês poderem também, de repente, enxergar algumas coisas que vocês não veem que é possível fazer essa automação. Como estimar o impacto de uma automação. Então, tem alguns recursos ali para a gente entender um pouquinho como seria calcular esse ROI, esse retorno do investimento. E a gente vai disponibilizar um checklist prático para aplicar na realidade de vocês. Então, dar uma ferramenta para vocês poderem fazer essa análise. Então, ao final desse encontro, vocês conseguirão olhar para as suas rotinas e identificar pelo menos um processo que pode virar robô. Isso eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer isso. Então, primeiro a gente vai entender quais são os critérios técnicos para uma automação. O que um processo precisa para ser automatizável? Primeiro, quando a gente fala de uma automação, a gente fala de um processo que ele é repetitivo. Se a cada vez que ele é executado, ele tiver um ciclo diferente, ele usar sistemas diferentes, o robô não vai conseguir prever isso. Então, é alguma coisa que a gente precisa pensar. Então, é uma coisa que é repetitiva, ela segue sempre as mesmas regras? Outra, ela é baseada em regras, né? Eu consigo descrever
à mão quais são as regras, se eu pegar uma descrição do processo e entregar para alguém que não sabe executar, ele consegue executar aquele processo? Se ele conseguir, eu tenho um bom mapeamento das regras. Então, isso é uma coisa que é importante. Ele tem que ser digital, não estamos falando de um robô de filme, né, que ele sai andando e pega uma caixa e entrega. Ele tem que ser padronizado, então as entradas de informações para essa execução, elas têm que ser as mesmas e elas têm que sofrer uma padronização. Um processo que ele começa com uma anotação à mão num papel físico, vai ser mais difícil você automatizar, ele tem que ser digitalizado de alguma forma para entrar no processo. Ele consome tempo, ou ele gera atrasos, né, porque senão ele não vai ser útil. Né, se um processo que não consome nenhum tempo, ele não gera nenhum tipo de atraso na execução, ou consome recursos, não tem por que automatizar, ele não está impactando a minha operação. E, óbvio, ele tem que trazer benefícios. Então, se ele trouxer benefícios, vale a pena a gente automatizar. Então, voltando, se ele é repetitivo, ele é bem definido e digital, ele já é um ótimo candidato. Se ele também toma tempo e tem impacto no resultado, melhor ainda, o retorno vai ser muito melhor. Então, uma régua da automatização, a gente vai voltar numa ferramenta parecida com essa, mas uma régua visual. Quanto mais verde tiver um critério, mais positivo vai ser a automação daquele processo. Então, um exemplo, frequência. É um processo que eu faço uma vez por mês ou eu faço todos os dias? Um processo diário, ele vai ter um impacto maior se eu automatizar, porque ele está tomando mais tempo da minha operação. O nível de padronização das regras. Está até com um pouco ali, a gente vai corrigir isso no material para entregar para vocês. Mas quanto maior o nível de padronização das regras, melhor você vai ter esse processo na hora que você automatizar. Quanto tempo gasta? É um processo que leva 5 minutos ou é um processo que leva 1h30 para ser executado? Ele tem um grande volume de dados que vai ser processado e qual é o impacto nas outras áreas, não só na área onde ele é executado, mas ele também ele impacta áreas fora de onde ele é executado. Quanto maior o ganho que você vai ter também. Então, o que eu estou querendo deixar claro? Você não precisa ser da área de TI para identificar o que pode virar robô. A gente até reforçou isso bastante no último webinar. O robô não é da área de TI. O RPA ele não é de TI, ele é das áreas que executam o processo. Ele precisa, obviamente, de profissionais para colocarem ele no ar, daí o nosso trabalho, mas ele é das áreas que executam o trabalho normalmente. Então, voltando, se eu consigo escrever passo a passo o processo, todas as tomadas do meio de decisão, se for sim, a gente está no caminho e eu consigo automatizar ele. Então, vamos dar alguns exemplos agora separado por áreas. Tá? Só para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor e tentar aplicar isso dentro da realidade de vocês. Reforçando, ele é de qualquer área, né? O robô ele não é de uma área, da área de TI, por exemplo, e aqui como é que ele se aplica na área de recursos humanos? Admissão de colaboradores. Toda vez que um colaborador é admitido, passa por uma série de documentações que têm que ser levantadas, que têm que ser cadastradas no sistema, ele vai ter que ser criado um usuário para ele no RP, vai ter que lançar benefícios dentro de algum sistema que vocês têm de gestão de RH. Então, essas atividades todas, elas acontecem toda vez que alguém é contratado. Para empresas que têm grande volume de contratação, faz muito sentido você automatizar pelo menos parte desse processo. Não vai automatizar tudo no processo de admissão, óbvio, você tem que interagir com os profissionais, mas você consegue automatizar a interação que você vai ter com os sistemas. Você precisa consultar dados de funcionários, você precisa atualizar dados de funcionários nos sistemas. Uma vez que entradas são padronizadas, você consegue automatizar também essa interação que você vai fazer com os sistemas. Mudou algum dado, mudou o endereço do funcionário, qualquer tipo de mudança, você consegue colocar isso dentro de uma automação para que seja atualizado automaticamente. Geração de documentos. É uma área bastante burocrática. Então você tem o lerite, contrato, recibo, tem uma série de documentos que você regularmente tem que fazer emissão. Todo treinamento que você faz, você tem documentos gerados para aquele treinamento. Então, toda geração de documentos que ela é sistematizada, você também consegue automatizar e ter um ganho gigante. Indo agora para o financeiro. O financeiro também tem muito potencial, também é uma área bastante burocrática. Então você tem conciliação bancária, toma muito tempo das áreas para fazer conciliação bancária. Interage com
muitos dados, você tem volumes gigantes, planilhas que tem que cruzar e bater informações, sistemas diferentes que tem que cruzar, dados de banco que vocês têm que acessar e fazer a extração desses dados. Então isso tudo também pode ser automatizado e o ganho é gigantesco. É um processo que ele acontece com muita frequência e você consome muito tempo e tem um rigor muito grande com essa informação. Então também o ganho com a automação aqui ele é bastante grande. Conferência de nota fiscal, validação de XML, pedido de compra que tem que ser cruzado, você pode automatizar interações de nota fiscal com outros sistemas. Empresas, por exemplo, que fazem venda consumidor final, que recebe aquela nota fiscal de consumidor, a gente pode automatizar a entrada dessa nota fiscal de consumidor e cruzar com dados da nota fiscal que entraram no sistema. E você tendo esse cruzamento automatizado, você também tem um ganho muito grande de garantia da informação e variedade daquelas notas. Geração de boleto e envio. Então, toda essa comunicação que você tem regularmente com os clientes, você pode automatizar. Você tendo isso no sistema, e todo mundo acaba tendo isso no sistema, porque tem que gerar esses boletos, tem que interagir muitas vezes com o sistema de banco, você pode automatizar e o sistema coloca, não só manda automaticamente, como ele consegue customizar essa mensagem com base em cada cliente. Tendo essas informações em algum lugar, você consegue ter essa flexibilidade da automação com um ganho gigantesco de tempo. Então, o financeiro ele ganha muito tempo de operação e ganha muita confiança, porque você não vai ter uma interação humana que uma vírgula colocada no lugar errado, você tem um erro gigantesco e pode acontecer quando você tem uma grande repetição de dados. Então aqui é um robô que está cuidando, você evita esse tipo de problema. Suprimentos e compras. Criação de pedido de compra também é algo bastante burocratizado. Você tem sistemas que geram pedidos, mas essa comunicação ela tem que ser enviada para os fornecedores. Você pode ter sistemas que geram uma demanda antes de ser gerado um pedido, e você pode ter um robô lendo essa demanda e já fazer a geração automática do pedido. Você pode, desse pedido, você fazer solicitação para os fornecedores que estão cadastrados no sistema, tudo de forma automática também. Então, quem tem uma grande rota de falão de indústria, principalmente, né, que tem um grande volume de compras que são feitas de fornecedores que já estão estabelecidos, esse processo pode ser automatizado e deixa as equipes de suprimentos para desenvolver os novos fornecedores. Então, você consegue eliminar aquele processo que é extremamente repetitivo. Consolidação de cotação, é possível também você automatizar. Follow-up de entrega, se for sistematizado, um ganho gigante também de tempo nessa operação. Tem um que não entrou aqui no sistema, mas até a gente está com pessoal, nossos clientes aqui da HTB nesse webinar, e junto com eles nós desenvolvemos um processo de homologação de fornecedores totalmente automatizado. Então é algo que também entra em suprimentos, você pode ter um ganho gigantesco de tempo e seguir todas as regras de compliance sem necessariamente você ter uma interação humana em todas as etapas do processo. Então o ganho também é bastante expressivo. Jurídico. O jurídico acaba sendo uma área bastante humanizada, né, bastante centralizada nas pessoas que executam, mas a gente consegue suportar essas áreas com muita automação também, com muita informação. Consulta processual é algo que demanda bastante tempo e você tem que juntar muitas fontes de dados, tem que acessar tribunais, tem que baixar documentos, extrair informações que estão nesses documentos, atualizar sistemas. Isso tudo pode ser preparado de forma a facilitar o acesso de informação à informação do corpo jurídico. E estando com isso facilitado, você vai ter profissionais altamente especializados fazendo aquilo que eles são especializados, não gastando tempo buscando informação. Então, geração de relatórios e alertas de prazos processuais também tem um ganho muito grande. A rotina jurídica como um todo ela é cheia de tarefas administrativas. E o robô deixa o tempo do time livre para fazer aquilo que realmente importa. Então, aqui também você consegue ter muitos ganhos nessa operacionalização, nesse dia a dia da área jurídica. Bem resumidamente, outros exemplos possíveis, na própria área de TI, né, também uma empresa que tem uma contratação, um volume de admissão muito grande, que tem criação de usuários, reset de senhas, tem que interagir muito com usuários e também consegue colocar automações. Então, abertura de ticket e andamento de ticket para a área correspondente, tem uma série de processos que você consegue automatizar também. A área de qualidade também envolve muitos envios de KPIs para a área, conferências de indicadores, muitas vezes no chão de fábrica também você tem
é a interação do chão de fábrica com as áreas de engenharia, e muitas das informações que são coletadas no chão de fábrica são digitadas manualmente depois no sistema. Essa informação ela pode também trafegar com um processo automatizado. O ganho aqui também é muito grande, e além de que você aumenta a qualidade dessa informação. E você deixa o operador, o pessoal do chão de fábrica, fazendo aquilo que eles são melhores em fazer. Área de marketing, validação de lista de lead, coleta de dados de plataforma, disparo de mensagens, tem uma série de atividades de comunicação que também podem ser automatizadas. Você tem as listas de comunicação que você tem que emitir, e você regularmente vai pegar essa lista e vai enviar. Você consegue automatizar esse processo. Ele entra naqueles critérios que a gente levantou. Logística, rastreio de carga, envio automático de comprovante, encaminhamento de alertas. Se você tem, por exemplo, rastreio de carga que gera um alerta no sistema, você pode encaminhar esse alerta para as áreas que são responsáveis de forma automatizada. Não necessariamente dependendo que os usuários interajam com o sistema. Imagina um sistema que não manda, por exemplo, uma mensagem no celular. Ele manda mensagens por e-mail. Você pode ler esse e-mail com o robô e mandar a mensagem para o celular da pessoa responsável, de forma também automática. Então, tem muitas possibilidades. Nenhuma empresa hoje que minimamente tem algum processo digital, ela é inviável você fazer uma automação. Acho que a gente sempre consegue enxergar o processo que você vai ter algum ganho de colocar robôs para executarem parte da tarefa. Isso é certeza. Às vezes você pode ter que fazer algum tipo de amadurecimento, mas existe sim potencial de você fazer automação dentro da empresa. Então eu vou pegar um processo genérico, ele é fictício, só para mostrar o passo a passo como é que a gente faz essa análise. Como é que eu chego de identificar o meu processo, verificar a viabilidade dele, até a gente chegar na automação. Então, como é que a gente analisa? Quais são os passos para a gente analisar? Primeiro, eu vou identificar se ele se repete com frequência, e com qual frequência ele repete. Ele tem regras claras? Eu consigo mapear todas as regras que fazem parte das tomadas de decisão do processo? Ele ocorre em sistemas digitais? Com RPA, eu não vou conseguir automatizar algo que interage com o mundo físico. Então, tudo que acontece no sistema digital, eu consigo fazer essa intervenção. Envolve entrada de dados padronizados? E leva tempo relevante da equipe? Um processo que é feito uma vez por semana, em 10 segundos, não vai justificar a gente fazer essa automação. Tem impacto se ele não for feito corretamente? Ele é um processo que ele tem um rigor, que se você falhar com esse rigor, ele vai impactar as áreas? Então, são os primeiros critérios. Então, um exemplo, envio de boletos. Qual é o processo? Receber a planilha com dados de cobrança, acessar o sistema bancário, vou gerar cada boleto manualmente, vou salvar cada arquivo numa pasta específica da minha rede e vou enviar para o cliente por e-mail. Então, é um processo que ele tem ali 5 etapas, só que envolve fazer isso para cada boleto que vai ter que ser emitido. Então, é um processo que ele acaba tomando bastante tempo. Então, vamos dizer que todos os dias o analista leva 1 hora para executar essa tarefa. Ele não está agregando valor nesse processo, e ele está gastando 1 hora por dia. Ele pode digitar alguma informação errada. Se você faz 200 vezes a mesma atividade, é muito fácil de acontecer algum erro no meio do caminho. E se você tiver qualquer demanda para esse profissional, ele pode ser desviado dessa atividade que ele está fazendo e travar um processo que é crítico. Tá? Então, como é que a gente faria isso dentro de um robô? O robô lê uma planilha, ele vai extrair todos os dados, categorizar, entender e interpretar aquela planilha. Ele pode acessar os sistemas bancários, ele vai interagir com o sistema como humano. Então, ele pode usar login e senha, ele pode navegar dentro do sistema bancário, ele gera esses boletos todos, salva com os nomes padronizados, envia para os clientes com e-mail personalizado e gera um log que manda depois para o analista. Então o analista vai receber essa informação em mão já totalmente tratada, com confirmação e com rastreio. Você vai saber quando cada um foi enviado, sem você ter que manualmente gerar um relatório todos os dias. Então isso aumenta, na verdade, a possibilidade de compliance que você tem, o ganho de compliance que você tem, comparando com o processo manual. Tudo isso pode ser feito em menos de 15 minutos, na maioria das vezes, pegando um processo feito em 1 hora por uma pessoa. E você tem controle total e sem nenhuma intervenção manual. Então, vamos calcular como é que seriam esses ganhos com esse processo. Então, se é um processo que é feito em 1 hora,
e ele é feito todos os dias, vamos dizer que são 20 horas por mês. Com o tempo do analista, a gente está falando de um custo aqui de R$ 1.200 por mês só com essa tarefa. Esse é o custo que você tem para enviar os boletos manualmente. Você tem risco de atraso, de erro, você pode ter retrabalho, pode ter que reemitir um boleto porque teve alguma informação que foi errada. Com o RPA, 15 minutos ele processa. Ele resolve esse processo. Mas vamos supor que por qualquer razão o robô demore mais do que a pessoa faria à mão. Não tem problema, porque o robô ele pode levar 15 horas, vai sair naquele dia e você liberou o profissional de fazer aquela atividade. Então, mesmo quando o robô, por qualquer razão do sistema, ele demora um pouco mais do que o humano para executar, ele liberou o profissional daquela tarefa. Então, o ganho de tempo continua sendo o mesmo. O custo estimado, R$ 400 por mês, mais ou menos. Vai depender um pouquinho do modelo, da contratação desse processo. A gente está falando de mais de 18 horas liberadas por mês. Então, muitas vezes a gente só precisa parar uns 10 minutinhos, olhar os processos, olhar as atividades que a gente faz no dia a dia, e a gente vai entender onde é que está tomando o nosso tempo, que é precioso, a gente tem cada vez menos tempo, e o que poderia estar rodando sozinho. Então, essa acho que é a mensagem principal do webinar de hoje. Então, vamos ver uma ferramenta para ajudar vocês a identificar esses processos. E não só identificar, mas todo o processo pode ser automatizado, mas para priorizar. Quais são aqueles com maior ganho para a gente priorizar primeiro? Então, por que usar um checklist? Muitas áreas elas podem ter esses processos e elas não conseguem chegar porque não foram preparados para isso. É uma coisa razoavelmente nova em algumas áreas. Então, o checklist é uma forma de você padronizar esse levantamento de informação, você facilitar o levantamento de informação das áreas e você conseguir comparar de uma forma sistemática esse processo para você, não, esse aqui vai ser primeiro, esse aqui eu preciso trabalhar ele, não quer dizer que ele não vai ser automatizado, mas quer dizer que eu preciso melhorar esse processo aqui de alguma forma para poder ter o maior ganho possível. Então, como é que funciona? Aqui eu estou colocando um recorte do checklist, tá? Ele seria um documento um pouco maior, mas como é que ele funciona? Eu vou pegar para cada processo e vou identificar como é que esse processo ele se encaixa. É uma frequência maior, ele acontece várias vezes por dia ou ele acontece uma vez a cada 2 meses. Então eu vou marcar a pontuação desse processo. Qual o volume de transações? A cada vez que ele é executado, quantas ações ele vai ter que fazer? É uma coisa que ele tem interação com vários sistemas? Qual a padronização das entradas? Cada vez que eu executo esse processo, ele tem variação dessas entradas? É uma coisa que é padronizada, toda vez ele funciona da mesma forma. Aqui é um exemplo de uma melhoria que a gente pode fazer no processo. Muitas vezes a entrada não é padronizada, mas ela poderia ser. Então, a gente, fazendo esse levantamento, a gente identifica muitas vezes, faz o diagnóstico desse processo e consegue padronizar, você vai ter um ganho mesmo sem automação. Então, olhar para dentro de casa também tem uns ganhos, independente da automação que você vai fazer. As regras, elas são claras. Você consegue, aquilo que eu citei, você consegue descrever essas regras, consegue realmente colocá-las por escrito. Se você não conseguir, tem muita coisa na cabeça dos profissionais. Muitas delas podem não precisar estar dessa forma. Você consegue transcrever elas de alguma forma e você traduzir isso de forma clara e sistêmica. Quantos sistemas estão envolvidos? Se o operador ele não precisa trocar de sistema muitas vezes, ele já vai gastar menos tempo. Então tem muito a ver com o tempo gasto. Se tiver mais do que 2 sistemas, você já tem uma interação muito maior, muito mais peso de abertura e fechamento de sistema, interação, login e senha que você tem que fazer diversas vezes, tudo também consome tempo. E quanto tempo leva hoje para essa operação ser executada? A gente está falando de algo que é feito em 5 minutos, leva mais de 1 hora para executar. Veja, esses critérios eles não impedem que um sistema seja automatizado, mas ele vai me dizer qual sistema que está mais pronto para a gente automatizar. Eu posso, por exemplo, identificar, como eu falei, as regras de negócio e melhorar essa tradução das regras. Traduzir isso de uma forma sistemática para atender isso dentro de uma automação. Então, quanto maior a pontuação total de um processo, mais ele pode ser priorizado para fazer uma automação. Então, alguns critérios eles podem ser melhorados. Padronização, definição de regras,
às vezes, concentrar volume de transação, você separa hoje em vários profissionais, mas poderia estar centralizado em um só, coloca um robô que ele vai liberar pouco tempo de muitos profissionais ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia por trás desse documento. Tá? Então, uma sugestão para vocês fazerem trabalho de casa. Uma reunião com o time de 15 minutos, né, perguntando o que a gente repete toda semana. Usar o checklist em processo crítico, né, você sabe onde dói mais. Às vezes é aquele processo que é chato de fazer, você sabe que você não está agregando muito, ele está te tirando de problemas mais graves, mas você não pode deixar de fazer. Você pode mandar para as lideranças da área como uma ferramenta de triagem, e aí os líderes das áreas distribuírem isso entre a operação e compartilhar com os parceiros. Esse checklist ele vai estar disponível para vocês baixarem em PDF. Tá? O link ele vai estar na descrição do vídeo, do nosso canal do YouTube, mas ele também vai ser mandado para todo mundo que se inscreveu. Então vocês podem usar ele com a equipe, revisar os processos, ver onde faz sentido explorar a automação. Esse é o primeiro passo. O passo seguinte é vocês conversarem com alguém que pode viabilizar essa automação. E obviamente, nós da Zixdata estamos à disposição para ajudá-los nesse trabalho de identificação e seguir depois com a automação, entrega, manutenção, enfim. Tá? Então, só voltando o que a gente viu hoje, né, o que torna um processo automatizável, a gente viu todos os critérios, né, alguns critérios técnicos para avaliação, alguns exemplos, como analisar, e a gente vai entregar para vocês uma ferramenta prática para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. A ideia é que a gente tenha dado uma bússola para vocês. Vocês não precisam percorrer o caminho sozinhos, mas a gente deu um norte, deu uma orientação de que caminho vocês podem seguir. Agora, cabe a vocês identificarem onde tem essas oportunidades, mudar esse olhar para um processo e avaliar se ele pode virar um robô ou não, e, novamente, pode contar com a nossa ajuda para apoiar vocês nessa atividade. Eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Foi um webinar realmente bastante enxuto, é mais para dar esse recurso para vocês. E a gente pode, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente, ou também podem mandar depois do webinar, não está restrito agora. Tá? Vocês quiserem surgir alguma dúvida depois, ou alguém assistiu o vídeo, alguém que não está hoje aqui no webinar, assistiu o vídeo e surgiu alguma dúvida, pode mandar para a gente vai apoiar vocês onde vocês precisarem. Só relembrando, antes de mais nada, muito obrigado, Afonso, parabéns pela apresentação. Só coloquei o e-mail marketing@zix.com.br, caso alguém tenha participado aqui e não tenha se inscrito, tenha pego o link direto, se queira receber o PDF também, pode escrever para a gente encaminha para vocês esse material. Esse material também pode ficar disponível, a apresentação, o PDF da apresentação, Afonso? Sim, claro. A gente pode compartilhar também, quem quiser receber o material, o PDF inteiro da apresentação. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, agora é o momento. Como a gente já terminou a apresentação, vocês podem abrir as câmeras e falar diretamente, ou podem colocar aqui no chat. A gente vai dar uns minutinhos aí, se vocês quiserem falar. Eu tenho uma questão, Afonso. A gente identificou qual é o sistema que pode ser automatizado. Qual que é o próximo passo depois disso? Como que a gente contata a Zix? Qual que é o caminho depois disso? Bom, a gente tem um trabalho na Zixdata de acompanhar desde o nascimento desse diagnóstico até a gente entregar a automação. Então, entrando em contato com a gente, vai ter um e-mail aqui no final da apresentação, posso até mudar aqui a tela. Entrando em contato com a gente consegue apoiar vocês nessa identificação. Então, desde o finding, vocês vão trazer os processos para a gente, mas a gente consegue ajudar vocês nessa identificação. Depois do diagnóstico, a gente consegue apoiar vocês em como otimizar esse processo. Então, antes de automatizar, a gente faz realmente uma análise junto com as equipes de operação nesse processo, para ele ficar o mais claro possível e o mais produtivo, né, mais fluido de execução. E, a partir daí, a gente começa realmente a fazer desenvolvimento técnico. Então, a ideia é que a gente consiga apoiar vocês de ponta a ponta. Vocês podem contar com a gente para ser o braço de RPA. Vocês não precisam ter uma unidade de RPA dentro das empresas. A gente consegue suportar vocês para ser esse braço de RPA, desde esse trabalho que a gente está falando hoje, de identificar os processos até entregar a automação na ponta.
Perfeito. Queria aproveitar e pedir a Rafaela, que está aqui, que é a nossa comercial. Se puder abrir a câmera, Rafaela, se você estiver escutando, perfeito. Rafaela, você quer falar um pouquinho sobre o processo que você está iniciando agora? Quem quiser falar Olá, contigo, como é que pessoal, faz? tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver? Acho que a sua câmera não abriu, Rafaela. A tela tá Deixa eu preta, abrir. deixa eu ver. Agora Perfeito, foi. agora sim. Pessoal, muito prazer. Eu ainda não conheço a fundo, né, o negócio de vocês, né, como que a gente atua diretamente com vocês. Mas agora eu tô mergulhando a fundo como que a gente pode atender, como que a gente pode melhorar aí para vocês, tá? É, eu entrei aqui na Zix tem 1 mês e meio, mais ou menos, e tô à frente da área de negócios, tá? Sou gestora da área de negócios, e vocês podem contar com a gente para o que vocês precisarem, tá? Depois a gente vai mandar, né, esse material para vocês e tudo. Enviem para a gente as dúvidas, o que vocês precisam, né, esclarecer, e a gente entra em contato com vocês também para sanar tudo que vocês têm de dúvida, de dor. A gente faz todo o levantamento com vocês, né? Mapeia aí quais são os processos que precisam ser automatizados. E após isso a gente monta, né, um planejamento aí, os próximos passos e dá sequência. O que a gente quer realmente é facilitar a vida de todo mundo, tá? É melhorar o desempenho, facilitar a vida e diminuir retrabalho, diminuir riscos e diminuir custos também, tá bom? Então, contem comigo, e eu estou sempre à disposição. Perfeito. Muito obrigado a todos. Vamos lembrar que todos que estiveram aqui, que estão no nosso e-mail, vão receber também o convite para o nosso terceiro webinar, que vai acontecer com certeza em novembro, né? A gente está fazendo um por mês. E deixei aqui os dois e-mails, o marketing@zix.com.br, contato@zix.com.br também, que cai direto na caixa do Afonso. E eu quero agradecer a todos pela presença também e lembrar que assim que tiver disponível esse webinar aqui no YouTube, vocês todos também vão ser avisados e pedir que sigam nossas redes sociais. Gente, excelente sexta-feira, bom final de semana para todo mundo. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, 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 até tchau. mais. Obrigado a todos, pessoal.